Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar essa super aula do Decreto 5296 de 2004 e eu digo para vocês, se você acompanhar as nossas videoaulas, essas videoaulas do professor Luiz, eu procuro detalhar artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, de uma forma que facilite a sua fixação. Papo reto, se você assistir essa videoaula do começo ao final, aqui com o professor Luiz, logo depois, eu digo assim, uma semana depois, você vai lá no site do Planalto, baixa a lei, aliás, o decreto 5296, faça uma leitura seca, né, do dispositivo, que eu tenho certeza absoluta que você não vai errar nenhum dispositivo. Bacana? Então vem comigo, vamos lá. Capítulo 4, né? Capítulo 4. Esse capítulo 4 é o capítulo aí mais longo existente desse decreto. Então a gente vai separar essa parte 2 exclusivamente para a gente trabalhar o capítulo 4 do decreto. Vem comigo. O que trata esse artigo 4? Ó, da implementação da acessibilidade. Opa, implementação da acessibilidade. Professor, a acessibilidade é alguém ter acesso a algum lugar. Quem é esse alguém? Esse alguém é alguém que tem alguma mobilidade reduzida ou é portador de alguma deficiência física aí que limite sua movimentação. Bacana? Ok, né? Olha só, implantação da acessibilidade. Se você tem uma limitação na sua movimentação, então, para implantar acessibilidade, você concorda comigo que na implantação, tá, há necessidade o quê? De realização de obras, principalmente obras de estrutura civil? Sim. Então, este capítulo, preste atenção, entre outros assuntos, o principal deles é o quê? Ó, a implantação da acessibilidade arquitetônica, ou seja, a partir do momento que o legislador coloca aqui arquitetônica e urbanística, o que significa? Qual que é o recado dado aqui? Significa dizer que as estruturas, né, os projetos, a realização, os órgãos, né, os empreendimentos deverão conter no seu projeto arquitetônico e urbanístico o quê? Já há os requisitos para promover a acessibilidade. Isso é que eu trabalho aqui. Vem comigo, vamos lá. Feita essa introdução para explicar aí a ideia central do capítulo, vamos agora bater artigo por artigo. Artigo 10, né? A concepção. Professor, a concepção. A concepção, o que vem a ser? A elaboração do projeto. Olha aí, ó. A concepção, né? Ok, bacana, né? E a implementação dos projetos. O que implementação? É a efetiva execução do mesmo, né? Aí, ó. Ok. Arquitetônicos, vem de arquitetura, né? E urbanístico, né? Urbanístico, principalmente ao torno, né? Em torno do empreendimento, devem atender aos princípios do desenho universal. Professor, desenho universal. Né, a gente ouviu a primeira vez a palavra desenho universal aonde, né? Lá na Lei 10.098, né? De 2000, né? O que vem a ser o desenho universal? É uma estrutura, né, que vem a contemplar a acessibilidade, aí, o atendimento à acessibilidade. Então, desenho universal, e também nós conversamos sobre esse assunto também nessa aula lá no começo, né? Tendo como referência básica as normas de acessibilidade da ABNT. Professor, então, o ângulo, a rampa, o grau, né, será estabelecido aonde? Na ABNT, e é utilizada? Com certeza, né? E legislação específica, em especial a legislação específica aqui, a Lei 10.098, né? E as regras contidas neste decreto 5296, ok, bacana. Então ele está exigindo aqui, qual que é o trabalho do artigo 10? Muito importante, ele está falando o seguinte: para toda elaboração, concepção de projetos e execução dos mesmos, né, deverão atender o quê? Os princípios do desenho universal, ou seja, tem que ser formatado na ideia da acessibilidade, da promoção geral da acessibilidade. Ok, com isso, especificamente, as normas técnicas da ABNT, da legislação específica e desse decreto. Bacana, né? Artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 10. Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e de ensino superior dos cursos de engenharia, arquitetura e correlatos, né? Professor, qual que é o trabalho do artigo 2º, parágrafo 1º, aliás, né? Qual que é o trabalho dele? Olha só, desenho universal.
Ele quer formar um juízo de valor coletivo em relação à acessibilidade, às regras gerais de acessibilidade, né? Rampa de acesso, por exemplo, e assim por diante. O que ele está falando? Olha, então a gente já vai fazer a formatação desse juízo de valor na onde? Lá na formação do profissional. Aonde? Nas diretrizes curriculares. O que significa diretrizes curriculares? Significa dizer que lá no curso terá uma ementa, terá uma disciplina específica ou umas disciplinas específicas sobre a acessibilidade. Aonde? Nos cursos que têm afinidade, né? Educação profissional, tecnológica, ensino superior, principalmente nos cursos de engenharia, arquitetura e correlatos, né? Ou seja, ele já traz aí essa obrigatoriedade, né? Parágrafo 2º, os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidas com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal. Ok, né? Bacana, né? Vamos continuar. Artigo 11, né? Olha só, o que está falando aqui? Na construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público. Olha aí, uso público ou coletivo. Uso público, todos os órgãos públicos. Uso coletivo, né? Em especial os empreendimentos aí de fluxo de pessoas, né? Ou a mudança de destinação para estes tipos de edificação. O que significa mudança de destinação para estes tipos de edificação? Eu tenho uma casa e essa casa é unifamiliar. Aí eu não moro mais na casa, eu quero fazer ali a minha firma, a minha empresa. Então você está transformando ela em uso coletivo. Deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Bacana, né? As entidades de fiscalização profissional das atividades de engenharia, arquitetura e correlatas, né? Professor, quais são essas entidades de fiscalização aqui? Em especial, né, os CREAs, né? Olha aí, os CREAs, né? Os Conselhos Regionais aí de Engenharia e Arquitetura, né? E correlatas. Então, o que é o CREA? Entidade de fiscalização. Então, o decreto está atribuindo o quê? Tarefas, deveres a essas entidades, que são autarquias federais, né? Ao anotarem a responsabilidade técnica, né? A anotação de responsabilidade técnica, ART, né? Ok. Aos projetos exigirão a responsabilidade profissional declarada do atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste decreto, né? Professor, qual que é o efeito aqui do parágrafo primeiro? É muito importante, né? Hoje, todos os projetos, né? Nós temos aí todos os projetos e a execução dos mesmos, nós temos o quê? Uma responsabilidade técnica. E essa responsabilidade técnica, claro, é feita por o quê? Por um profissional da área, devidamente habilitado. Como é que sabe que um profissional é devidamente habilitado? Quando este é inscrito no seu respectivo conselho de classe. Ou seja, eu vou contratar um engenheiro para reformar LAC concursos, bacana. Então o engenheiro vai ter que ir lá no CREA, gerar um boleto, vou ter que pagar esse boleto, ali aonde que vai ser, vou deixar registrado no órgão de fiscalização que esta ampliação reforma da LAC foi feita por profissional X. O que está dizendo aqui? Olha, já lá na ART, né? Na ART, né? Anotação de responsabilidade técnica do profissional deverá constar que ele está de acordo com as regras da acessibilidade. Ou seja, o cerco está fechando aí no sentido de promover, graças a Deus, essas regras do desenho universal da acessibilidade, né? Para aprovação, ou licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de projeto arquitetônico ou urbanístico deverá ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste decreto. Então, para você dar o licenciamento aí, né, a aprovação ou licenciamento da emissão de certificado de conclusão, são duas coisas, né? A aprovação, né? Você vai iniciar uma obra, então essa obra aí, e lá vai ter que ter o atesto da isso. A execução, a conclusão, a BITS vai ter que ter essa questão também, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui, né? Parágrafo 3º, né? O poder público, após certificar a acessibilidade da edificação ou serviço, determinará a colocação em espaço ou locais ampla visibilidade do símbolo internacional de acesso, né?
na forma prevista nas normas técnicas de acessibilidade da BNT e na Lei 7.405, de 12 de novembro de 85. Professor, o que trata essa lei? Essa lei aqui trata aí justamente o que? Da obrigatoriedade do uso do que? Do símbolo internacional de acessibilidade. Professor, qual que é esse símbolo? É aquele cadeirante, né? Mais para frente a gente vai falar sobre esse símbolo, era para ter colocado a imagem aqui, eu não coloquei. Mas, nesta parte da aula, a gente vai falar sobre isso. O que está colocando aqui? Qual que é o comando aqui do parágrafo terceiro? Está falando que o poder público, né, ele vai determinar a colocação desse símbolo internacional de acesso da acessibilidade para dar ampla visibilidade, ok? Bacana, vem comigo, vamos lá, né? Artigo 12. Artigo 12. O que trata o artigo 12? Em qualquer intervenção nas vias. Professor, qualquer intervenção nas vias, né? O que significa vias, né? As vias são vias públicas, né? Especialmente aqui as vias públicas, né? Isso aqui vem lá do Código de Trânsito, ó, ruas, né? Avenidas, né? Alamedas, né? Olha aí, ó. Alamedas, né? Aí eu moro numa alameda, né? Então, nas ruas, avenidas, alamedas, né? Olha só, qualquer intervenção nas vias, né? Ou seja, nas ruas, qualquer intervenção. Como é que pode ocorrer uma intervenção? De recapeamento, por exemplo, tá? De infraestrutura, passando um cabeamento elétrico, e assim por diante, né? Pode ter o quê? A intervenção parcial ou total, ó. Qualquer intervenção nas vias e logradouros públicos, né? Professor, logradouros públicos, né? Praças, por exemplo, aqui, né? Quiosques, etc, etc, né? O poder público, né? E as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços garantirão livre trânsito. Olha aí. Então, o que é que está acontecendo aqui? Um direito, né? Um direito de acesso, né? Então é o seguinte, tem a via pública, tem um logradouro público, o poder público ou uma concessionária de energia, telefone, água, não interessa aí, né, qual seja a concessionária, elas têm obrigação pelo decreto que garantirão livre trânsito e circulação de forma segura das pessoas em geral. Aí, ó, não só as pessoas portadoras de deficiência, mas em geral. Né, a partir do momento que tem qualquer intervenção, então ele vai ter que garantir o quê? O livre trânsito e circulação, especialmente das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, durante e após a sua execução, durante e após a sua execução, de acordo com o previsto nas normas técnicas de acessibilidade, a BNT, na legislação específica e neste decreto. Então está aí mais uma obrigatoriedade do poder público, mais um direito nosso como cidadão. Ah, professor, está obstruindo uma via. Tudo bem, mas ele vai ter que garantir o quê? O livre trânsito e a circulação de forma segura de todo mundo, especialmente para esse público específico, ok? Artigo 13, vem comigo, né? Vamos lá, artigo 13. Artigo 13, olha só. Orientam-se no que couber pelas regras previstas nas normas técnicas brasileiras de acessibilidade, ok, né? Na legislação específica, observado a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Tá? Professor, o que diz a Lei 10.257? Né? A Lei 10.257, vou fazer uma leitura aqui da ementa, deixando minhas anotações aqui, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Ou seja, né, essa Lei 10.257 estabelece as diretrizes da política urbana. Política urbana é a política do município, né? Política do município. Quem que é o principal gestor dessa política? É o prefeito. Qual que é o principal documento? Qual que é o principal documento que vai nortear a vida no município? Chama-se plano diretor, né? O plano diretor é um instrumento aí importantíssimo, né, de crescimento do município, né? Norteador, orientador para o crescimento do município, né? Então, o que diz aqui? Olha só, então o artigo 13 é um artigo pensado para quem? Para os municípios, né? Para os municípios. Então, ele fala assim, municípios, orientam-se no que couber, olha aí, pelas regras previstas nas normas técnicas brasileiras de acessibilidade, principalmente na BNT, na legislação específica, em especial a 1048 e a 1098, observado o disposto na Lei
10.257. Então, nessa lei 10.257, ele obriga o município a fazer um documento chamado, por exemplo, plano diretor. Então, vem comigo. Os planos diretores municipais e planos diretores de transporte e de trânsito elaborados ou atualizados a partir da publicação deste decreto, né? Professor, planos diretores municipais, né? Plano diretor do município, é importantíssimo, né? Então, plano diretor do município vai dizer as regras aí, principalmente as diretrizes das normas construtivas, né? Tem, ok, tá lá. Então, o plano diretor do município vai ter que atender as regras de acessibilidade. Só o plano diretor? Não, temos vários outros institutos aqui, ó. Plano diretor, plano diretores de transporte, olha aí, esse transporte aqui, principalmente o transporte urbano, e trânsito, né? Trânsito elaborados ou atualizados a partir da publicação deste decreto, né? Ok. Vamos lá, plano de trânsito, municipal de trânsito, né? Onde ele tem lá a previsibilidade da instalação de novas vias, né? Então aí, né? Código de obras, olha aí, especialmente código de obras, código de postura, lei de uso e ocupação do solo e a lei do sistema viário. Os estudos prévios de impacto de vizinhança, por exemplo, lá concurso, né? Quando a gente foi fazer nossa sede presencial, né? O que acontece? A gente teve que providenciar esse documento aí, impacto de vizinhança, né? Vamos lá. As atividades de fiscalização e a imposição de sanções, incluindo a vigilância sanitária e ambiental e a previsão orçamentária e os mecanismos tributários e financeiros utilizados em caráter compensatório de incentivo. Ou seja, qual que é o trabalho do artigo 13? O trabalho do artigo 13 diz o seguinte: município, você vai ter que atender em todos os seus documentos norteadores aqui da gestão municipal as regras de acessibilidade. Ok, né? Vamos lá. Parágrafo 1º. Para a concessão de alvará de funcionamento. Opa! Professor, alvará de funcionamento. O que é isso? Alvará de funcionamento é um documento emitido pelo município, na qual o município atesta que determinado estabelecimento, né, ele atende aí todas as regras em vigor, né? Por exemplo, lá concurso tem alvará de funcionamento. Olha lá. Para a concessão de alvará de funcionamento ou a sua renovação, que é lá anual, para qualquer atividade, olha, qualquer empreendimento, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas nesta lei, neste decreto e nas normas técnicas de acessibilidade ABNT. Então, olha aí, para a emissão do alvará, isso pode cair na prova, então tem que seguir o quê? As regras de acessibilidade. Parágrafo 2º. Para emissão de carta de habite-se, habite-se é outra coisa, né? O que é habite-se? Você tem um empreendimento, né? Nesse empreendimento, você faz um projeto na prefeitura. Claro que o projeto na prefeitura tem que conter aí, para ser aprovado, as regras de acessibilidade. E eu digo que as regras de acessibilidade são as regras aí que são as causas de maior reprovação, tá? De maior reprovação que nós temos aí, essas regras de acessibilidade dos projetos. Ok, faz o projeto, você concluiu, aí você vai um documento chamado habite-se, né? Onde você vai poder ocupar oficialmente. É claro que eu acredito que 99% das pessoas não tem o tal do habite-se, mas se você tem um empreendimento financiado, por exemplo, que você vai querer escriturar, você vai ter que correr atrás desse habite-se, né? E é caro esse sujeito aqui, né? Então, para a emissão da habite-se, claro que o poder público vai ter que verificar o quê? As regras de acessibilidade. Este é o trabalho desse dispositivo. Para a emissão da carta de habite-se ou habitação equivalente e para sua renovação, quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade contidas na legislação específica, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas nesse decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Bacana, tranquilo, né? Professor, e aí? Esse aqui é a primeira parte da nossa aula, né? Que nós falamos aí de quê? De condições gerais. Na seção 1, professor, faz um resumo de tudo que você explicou até agora. O resumo é o seguinte, que o decreto está obrigando aí o poder público a fiscalizar, está obrigando o poder público a exigir, tá certo? Na aprovação, na fiscalização, na emissão de alvarás, na emissão de habites, o quê? A conformidade,
a conformidade de quê? Das regras de acessibilidade. E além disso, né, um dispositivo importante em todos os documentos da prefeitura, em especial o plano diretor, que na minha opinião é o mais importante de todos são importantes, mas o plano diretor, ele na minha opinião, ele tem uma envergadura maior, um impacto maior. Tem que atender o quê? Tem que atender as regras de acessibilidade. E agora, pessoal, agora são situações bem específicas, né? Agora a gente vai trabalhar aí diversas situações pontuais, tipo estacionamento, por exemplo, vai cair aqui, banheiro vai cair aqui, ou seja, são diversas condições pontuais que a gente vai estar falando aqui. Artigo 14. Na promoção da acessibilidade serão observadas regras gerais previstas nesse decreto, ok, né? Contempladas pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, bacana, e pelas disposições contidas na legislação dos estados, municípios e do Distrito Federal. Ou seja, né, então os estados têm competência também para legislar sobre esse assunto, né, claro, aí é uma competência aí residual, né, os municípios também, e o Distrito Federal legislar sobre as condições específicas, ok, né? Vem comigo, vamos falar uma a uma para vocês aqui. No planejamento e na urbanização das vias e praças, dos logradouros, parques e demais espaços de uso público. Olha aí, né? Então aqui, ó, é no planejamento, ó, uso público, né? Então tá falando aí, ó, vias, ruas, né? Tá? Avenidas, alamedas, praças, logradouros, parques e demais espaços de uso público deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas da técnicas de acessibilidade e ABNT, ok, né? Inclui-se na condição estabelecida no CAPT, vem comigo, né? Aqui situações específicas, né? Primeira situação específica, calçadas. Ó, na construção de calçadas, né? Professor, vias tem calçadas? Sem praça tem logradoras? Então esse aqui é calçadas, né? Condições específicas, né? Para a circulação de pedestres ou a adaptação de situações consolidadas. Então tem que ter sempre calçadas para a circulação de pedestres, né? Vamos lá. Condição específica para a calçada. A primeira é a existência da calçada, está aqui. Segundo, rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para a travessia de pedestres em nível, né? O que significa isso? Aqui está a rua, né? Então aqui, ó, está calçado, meio fio, tá? Então o que acontece, né? Olha só, então ele quer o quê? Ó, rampas de acesso, né? Aí, ó. Aí. Claro que isso aqui vai ter que atender às regras da ABNT. Então, calçada, então vamos lá, regra específica, tem que ter o quê? O rebaixamento, né? Principalmente para o acesso do cadeirante, né? Vamos lá. Instalação de piso tátil. Professor, o que é esse piso tátil direcional de alerta, né? É aquele lá para, né, o deficiente visual, né? Aí, ó. Isso aqui é o alerta, né? Isso aqui é o sentido, né? Aí, ó. Pronto, então isso aqui diz a calçada. Então a calçada, primeiro tem que ter a calçada, segundo tem que ter aqui o rebaixamento e o terceiro tem que ter o piso tátil, né? Tem uma foto do piso tátil? Tem? A gente vai falar para vocês adiante, tem uma foto aí que eu trouxe para vocês aí. Parágrafo 2º, vem comigo. Nos casos de adaptação de bens culturais imóveis, tá? Imóveis e de intervenção para regularização urbanística em áreas de assentamentos subnormais, será admitida em caráter excepcional faixa de largura menor que o estabelecido nas normas técnicas citadas no CAPT, ok? Desde que haja justificativa baseada em estudo técnico e que o acesso seja viabilizado de outra forma garantida de melhor técnica possível. Professor, não entendi o item 2, eu vou falar para vocês aqui, ó. O item 1, a construção de calçadas para a circulação de pedestres, né? Professor, qual que é o tamanho aí? O tamanho vai seguir uma regulamentação da ABNT.
Ou seja, o legislador aqui, ele criou a condição e a especificidade, né, o tamanho, a largura da calçada jogou lá para a BNT. Por exemplo, passeios em condomínios aí, em condomínios unifamiliares, né, é de 1,20 m a calçada, tá? 1,20 m. Então vamos colocar assim em regra aí, entre parâmetros o quê? Construção, 1,20 m da calçada. O que diz aqui o parágrafo 2º? Uma exceção. De caráter excepcional, olha só, bens culturais imóveis, né? Imóveis, né? Não móveis, imóveis. Então você tem lá um casarão do século XVI, né? Onde a calçada lá é uma calçada pequena e feito de blocos, né? Blocos de granito, por exemplo, né? Então, neste caso, ele está sendo admitido aí uma largura menor, né? Da calçada, nesse caso aqui, para você conservar o nosso bem cultural. Bacana. Então, o 2 é o quê? É a exceção dessa condição especial, né? Vem comigo, né? Vamos lá. Vamos falar agora condição especial do mobiliário urbano. As características do desenho e a instalação do mobiliário urbano devem garantir a aproximação segura e o uso por pessoa portadora de deficiência visual, mental, auditiva e a aproximação e alcance visual e manual para as pessoas portadoras de deficiência física, em especial aquelas de cadeira de rodas, né? A circulação livre de barreiras, atendendo às condições estabelecidas nas normas técnicas de acessibilidade. Então, está colocando o quê? Mobiliário urbano, né? Então, nós temos aí mobiliário urbano. Então, mobiliário urbano adaptado para quê? Uma condição especial para o quê? A acessibilidade dessas pessoas, né? Mobiliário urbano, né? Vem comigo, a gente vai falar aí. Professor, eu quero um exemplo desse mobiliário urbano, né? Aqui, claro, tem dispositivo específico na lei. Hoje em dia não tem muito isso, mas com certeza vocês vão lembrar, né? Quem aí é antes da era do celular, né? Antes da era do celular. O que acontece antes da era do celular? Só para vocês terem uma ideia. Então, muitas praças, né? Eu vejo o seguinte, né? Então, muitas praças aí eu vejo o seguinte, né? Muitas praças eu lembro que tinha a cabine, o orelhão, né? O orelhão normal, a altura normal, e tinha aqueles baixotinhos, né? Então, aqueles baixotinhos ali, um dos objetivos era para atender o quê? Era para conceder acessibilidade, né? Conceder acessibilidade para quem? Conceder acessibilidade aí para os portadores, principalmente os cadeirantes, né? Inclui-se nas condições estabelecidas no CAPT, que é o quê? Mobiliário, mobiliário urbano, né? Então são condições especiais para mobiliário urbano. Vamos lá, as marquises, toldos, elementos de sinalização luminosos e outros elementos que tenham sua proteção sobre a faixa de circulação de pedestres, né? As cabines telefônicas e os terminais de autoatendimento de produtos e serviços, os telefones públicos sem cabine, né? Ou seja, só o orelhão ali. Aí, a instalação de aberturas e botoadeiras, né? Dos comandos e outros sistemas de acionamento de mobiliário urbano, né? Tá certo? Professor, como assim, né? Você tem aí, por exemplo, lá um semáforo, né? O que é botoadeira? Aquele botãozinho que você aperta ali para acionar. Então, aquilo ali que é uma botoadeira, né? Então, tem que ser ali adaptado. Os demais elementos do mobiliário urbano, né? O uso do solo urbano para posteamento. Olha que coisa interessante, né? Para posteamento. Então, nós sabemos que o posteamento aqui é necessário principalmente para iluminação pública, entre outros, né? Então, você tem que colocar o quê? O poste, né? Esse mobiliário urbano, de forma que não venha obstruir a acessibilidade. Ok. E as espécies vegetais que tenham por sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres. Então, tem que tomar cuidado sobre essa mobília urbana, né? Ok, vem comigo. Parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º, nós estamos falando que condições especiais dos mobiliários urbanos, né? Entre eles, orelhão. Então, ele criou aí especificamente um parágrafo para falar do orelhão. Olha, a concessionária do serviço telefônico fixo comutado, né? STFC, na modalidade local, deverá assegurar que, no mínimo, 2% do total dos telefones de uso público, tá, os TUPs, né, sem cabine, com capacidade para originar e receber chamadas locais e de longa distância nacional, bem como, pelo menos, 2% do total de TUPs
com capacidade para originar e receber chamadas de longa distância, nacional e internacional, estejam adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência auditiva e para usuários de cadeiras de rodas ou conforme estabelecer os planos gerais e as metas de universalização do segmento, né? Aí, então ele fala aí 2% tem que ser, só que hoje em dia nós não temos aí mais o orelhão com uma adoção aí, graças a Deus, do telefone celular, né? Vem comigo, último dispositivo especial aí, né? Vamos lá, estou falando do mobiliário urbano. As botoadeiras e demais sistemas de acionamento de terminais de autoatendimento e produtos de serviços e outros equipamentos que seja de interação com o público devem estar localizados em altura que possibilite o manuseio por pessoas de cadeira de rodas e possuir mecanismos para utilização autônoma por pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva, conforme padrões estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade ABNT, né? Professor, o que significa isso? Muito simples, né? Então nós temos lá um cadeirante, né? Então um cadeirante está sentado, na posição sentada, então claro que a altura dele está comprometida, então não pode ser uma altura muito elevada, tem que ser uma altura aí, tá certo, na qual ele tenha condições de acessar aquela botoadeira, aquele comando lá para utilizar o serviço, né? Ótimo, né? Vem comigo, né? Ah, professor, mas na prática, professor, eu vejo que já está tudo adaptado, sim. Tá? Isso aqui, gente, a acessibilidade, a Lei 10.098 principalmente, né? Então já foi de 2000, então nós temos aí já há muito tempo aí que a sociedade, né, os órgãos públicos vêm trabalhando sobre essa temática. Então digo para vocês que o tal do desenho universal, isso eu falo porque eu vivenciei todo esse período, eu digo para vocês aí que está surgindo resultado, está tendo seus efeitos aí, né? Vem comigo, artigo 17, né? Condição especial para quem aqui? Especificamente para os semáforos, né? Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismos que sirvam de guia ou orientação para a travessia de pessoa portadora de deficiência visual ou com mobilidade reduzida em todos os locais onde a intensidade do fluxo de veículos, de pessoas ou periculosidade na via se determinar, e bem como mediante solicitação dos interessados, né? Então aí é uma obrigação aí, né, que tem que ter aí, tá certo, esse guia de orientação e os equipamentos dos semáforos, né? Bacana, né? Vem comigo agora, né? Professor, condições especiais. Essa condição especial para um público bem específico. Olha só, construção de edificações de uso privado multifamiliar. Edificação de uso privado multifamiliar. Multi vem de mais de um, ou seja, de mais de uma família. Então, um exemplo, residência, né? Prédios, edifícios, né? Condomínios. Então, os condomínios são empreendimentos de categoria multifamiliar. Professor, o que o decreto vai falar aqui? O decreto vai falar o seguinte, o que o condomínio vai ter que fazer em prol da acessibilidade? É claro, né, fazendo aí já antecipando a resposta para vocês, vão ter que promover a acessibilidade, principalmente nas áreas comuns, a entrada do condomínio, tá certo? Acesso aos elevadores, a área comum, a de esporte, a piscina e assim por diante, né? Vamos lá, a construção de edificação de uso privado multifamiliar e a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso coletivo. Uso coletivo deve atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes que comum ou abertas ao público, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade ABNT. Pronto, bingo, tá aí. Professor, mas lá dentro do apartamento do sujeito mora uma pessoa, bacana, ali dentro não. Então eu estou colocando multifamiliar, é só interligação de acesso das áreas comuns. Ótimo, né? Por que isso? Sabiamente, né? O legislador fez isso. Vamos supor que no edifício mora um cadeirante, né? E aí, professor? Aí o elevador lá tem uma portinha de 80 centímetros, ele precisa de 90 centímetros, o cadeirante é 90 centímetros a cadeira, né? Eu sei isso porque mexia com os empreendimentos aí, a gente acaba fixando essa metragem, esse tamanho, né? Então é o seguinte, a área comum, o elevador, por exemplo, tem que atender. Olha o desenho comum. Parágrafo único. Qual o trabalho do parágrafo único? Ele vem detalhar o que vem a ser considerado uso comum. Também estão sujeitos ao disposto no caput os acessos a piscinas,
andares de recreação, salão de festas e reuniões, saunas e banheiros, quadras esportivas, portarias, estacionamentos e garagem, entre outras partes de áreas internas ou externas de uso comum das edificações de uso privado, multifamiliar e de uso coletivo. Então tá aí para a galera, né? A questão de o quê? Das empreendimentos multifamiliar. Muito fácil, né? Então é o seguinte, então comando específico aqui, o quê? Área comum, a obrigatoriedade dos empreendimentos ou de uso coletivo ter o quê? Atender às regras de acessibilidade. Esse é o comando, essa é a obrigatoriedade que traz o decreto. E agora, pessoal, agora o artigo 19, né? Vamos para o artigo 19. Vamos lá, outro comando específico aqui do artigo 19. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso comum, de uso público, né? O que é uso público? Aquele pertencente à administração pública. Deve garantir, pelo menos, 2 acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências de serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem sua acessibilidade, né? Então é o seguinte, olha só, gente, né? Ó, pelo menos 2 acessos ao seu interior. Ó, pelo menos 2 acessos. Então você tem aí, tá certo? Um órgão público gigantesco tem 30 acessos. Tem, claro que tem, né? Pelo menos um deles tem que ser apropriado, tem que ser adequado para acessibilidade. Rampas de acesso, por exemplo, né? E assim por diante. Isso que está dizendo aqui, sem barreiras nenhum, né? Parágrafo primeiro. No caso das edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de 30 meses a contar da data da publicação desse decreto para garantir acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Professor, qual que é o parágrafo primeiro aqui? Parágrafo primeiro é uma regra de transição. Então, estou obrigando o quê? De uma hora para todos os órgãos públicos ter pelo menos um acesso livre de barreiras, né? Tudo bem, já existe isso. E aí? Você tem 30 meses aí para se adequar. Então, aqui, o parágrafo primeiro é uma regra de transição, na qual a gente vai verificar daqui por diante várias regras de transição. Sempre que houver viabilidade arquitetônica, o poder público buscará garantir dotação orçamentária para ampliar o número de acessos nas edificações de uso público a serem construídas, ampliadas ou reformadas. Então, sempre que tiver possibilidade da arquitetura, né, ou seja, local, viabilidade de implantação, o poder público tem que fazer a previsão orçamentária e executar. Vamos lá, artigo 20, né? Artigo 20, outro comando aqui, né? Um comando específico para quem? Ampliação ou reforma das edificações de uso público ou uso coletivo, né? O outro lá é para acesso, né, ao órgão público. Agora, vamos lá. Vamos lá. Os desníveis nas áreas de circulação interna ou externa serão transpostos por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, né? Professor, vamos lá, né? Desnível, né? Por exemplo, uma escada, tá? Uma escada aqui, ó. Pronto, né? Então, como é que você pode aqui, professor, transpor isso aqui? Isso aqui é uma obrigatoriedade para quem? Para o setor público e também para o uso coletivo, né? Ó, por meio de rampa, você pode fazer rampa, ok, né? Ou equipamentos eletromecânicos, né? Tipo elevador, né? Elevador, ok, né? De deslocamento vertical, quando for possível quando não, olha a palavrinha, né? Quando não for possível outro acesso mais cômodo para a pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade ABNT. Então, você sempre tem que ter aí, tá, uma opção de acesso, né? Uma opção de acesso aí para o deficiente, né? Ótimo, né? Então, é por isso que todo comércio tem que ter isso, né? Claro que isso aqui aumenta o custo aí do empreendedor. Artigo 21, vem comigo. Balcões de atendimento, outra regra específica, né? Pô, balcão de atendimento, né? Você pega a caixa de banco, por exemplo, sempre é alto, né? Por que o caixa de banco é um pouco mais alto, né, que o normal? Porque ele já enxerga que você vai ficar em pé. Vai ficar em pé, atendimento rápido, logo vem outra pessoa. E questão de segurança também lá do caixa, né? Então, até alto, né? Professor, mas tudo bem. E se chega um cadeirante lá, ele vai ficar baixinho. Então, claro que o legislador pensou nisso também, mais uma condição especial. E essa condição especial, balcão de atendimento. Então, vai ter que estar sempre à altura aí, sempre à altura aí para atender
os balcões de atendimento e as bilheterias, não só atendimento, as bilheterias, em edificação de uso público ou de uso coletivo, deve dispor de, pelo menos, uma parte da superfície acessível para atendimento a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade ABNT. Pronto, então aí está dizendo aí os balcões, né? O legislador, nesse decreto aqui, eu digo para vocês que ele tentou ser aí, tá, bastante, né, detalhista, bastante detalhista. Parágrafo único. No caso do exercício do direito de voto nas urnas das sessões eleitorais, devem ser adequadas ao uso com autonomia das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e estarem instaladas em locais de votação plenamente acessíveis com estacionamento próximo, né? Aqui trouxe aqui também nas sessões eleitorais essa questão da acessibilidade, né? Vamos lá, artigo 22, né? Outra regra específica. Na construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso coletivo, devem dispor de sanitários acessíveis. Então, esta regra aqui é para o sanitário, né? Sanitário acessível. A gente sabe, todo mundo aqui já viu, né, que um sanitário de deficiente ele tem especificações diferentes. A porta é um pouco mais larga, né? O assento é diferente, a pia é diferente, né? Tem lá as barras lá de circulação para ajudar na mobilidade. Até a abertura da porta interfere aí na questão do sanitário. É claro, então, este artigo aqui é o sanitário. Então, já está falando ali, ó. Todas as edificações de uso público ou coletivo já está obrigando o quê? A terem sanitários acessíveis, né? Ou seja, especiais, destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência com mobilidade reduzida. Vamos lá agora aos detalhes, né? Vamos lá. Nas edificações de uso público a serem construídas, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade ABNT. Então, essa aqui, então, o uso público, né? Vamos lá, né? Essa regra aqui é apenas para o uso público. Olha aí, ó. O uso público, né? Edificações de uso público, não de uso coletivo. Então, para o uso público, para o poder público, ele exigiu uma cabine por sexo para cada andar. Vamos lá. Nas edificações de uso público já existentes. Então, vamos lá. O primeiro comando aqui são para aquelas que serão construídas, né? Então, uso público a serem construída para cada pavimento, um para cada sexo, né? Banheiro especial, né? Vamos lá. Já existentes, uso público também. Terão elas um prazo de 30 meses a contar da data da publicação deste decreto para garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então vamos lá, é diferente. Então, para os novos, um para cada sexo por andar. Uso público, né? Os já existentes, né, lá em 2004, né, 2004, tá falando o seguinte, né? Vão ter que reformar e ter pelo menos um banheiro por andar, né? Não precisa ser de ambos os sexos, uma diferença boa, né? Parágrafo 3º. Nas edificações de uso coletivo, agora mudou o público aqui, tá? O público aqui é uso coletivo, né? Comercial, os empreendimentos, né? A serem construídas, ampliadas ou reformadas, onde devem existir banheiros de uso público, né? Os sanitários destinados de uso por pessoa portadora de deficiência deverão ter entrada independente dos demais e obedecer às normas da ABNT. Aqui não fala a quantidade, né, se é por sexo, né? Está atribuindo aí que tem que ter uma entrada independente. Olha aqui a obrigatoriedade. Por que seu empreendimento tem que ter um banheiro? Aqui, ó, essa lei aqui que está, esse decreto que está obrigando a ter, né? Vem comigo, tem mais, professor. Nas edificações de uso coletivo já existentes, né? Aquela é para as construções, né? Onde haja banheiros destinados ao uso público. Os sanitários preparados para o uso de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida deverão estar
localizada nos pavimentos acessíveis e ter entrada independente dos demais sanitários, se houver, e obedecer às normas técnicas, né? Olha aí, entrada independente, né? Antes da lei, o que o povo fazia, né? Antes da lei, o povo pegava lá e deixava lá. Ah, tem um banheiro grande lá, né? Um banheiro lá com 10 assentos, por exemplo, né? Separava um para o deficiente, não. Agora ele quer o quê? Entrada independente, uma outra entrada, né? Uma outra entrada, né? Para dar mais conforto, né? Segurança, bacana, né? Artigo 23, vem comigo aqui, né? Nos teatros, tá? Aliás, antes de falar do artigo 23, né? Esse artigo 23 contempla aqui uma grande alteração promovida pelo decreto 9404 de 2018, tá? Então, o decreto 9404 de 2018, né? Ele foi uma grande alteração, a maior alteração existente aí sobre o decreto no 5296, bacana. Qual que foi a intenção aqui dessa alteração? Qual que é a essência, né? 9404, né? 9404, esse decreto, ele quer garantir o quê? Uma posição, né? Um assento aí, tá? Uma cadeira especial, um local especial para shows e eventos, né? Shows e eventos, né? Show e eventos aí, então ele quer garantir o quê? Um espaço especial para as pessoas portadoras de necessidade especial aí, ou de mobilidade reduzida. Então essa foi a intenção. Bacana? Então vem comigo, alteração grande essa, vem comigo agora, né? Vamos lá. Artigo 23. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares, serão reservados espaços livres para pessoas de cadeira de rodas e assentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, conforme disposto no tal, né? Então ele quer colocar o quê? Espaços reservados e livres, né? E aí, professor, vamos lá, eu dei esse exemplo na aula da 10.098, né? Eu vi isso aí, foi na Copa do Mundo, 2014, né? 2014, né? Então, no padrão FIFA lá, né? Então, dizia o seguinte, que tem que ter acessibilidade ao estádio? Com certeza, tem acessibilidade, foi construído de acordo com as regras de acessibilidade, mas aqui é diferente, né? Aqui é o seguinte, o cadeirante. Então, o cadeirante não vai sentar na cadeira lá do estádio de futebol. Ele tem que ter uma posição. Então, o que acontece? O sujeito, né, comprou, né, um assento de cadeirante, mas um ingresso lá no teto, lá em cima, o mais baratinho de todos, né? E aí ele chegou lá com a cadeira de rodas, né? Acessibilidade, bacana, né? O que acontece? O cara, né? Então, o que acontece? Nas marquises, né, privilegiadas ali, tem um assento para colocar a cadeira, né? Então, esse assento ali para ele ficar mais próximo, né, do estádio, né? Aí, nesse exemplo aí, o que aconteceu? Minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas, pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui, a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.